amor. O século XIX, musicalmente falando, ele vai ter muita influência também do romantismo, tá? Sejam bem-vindos, segundo ano, à aula de música romantismo. Estamos aqui na unidade 3, capítulo 1 da unidade 3, tá? Romantismo. Então, vamos lembrar um pouquinho. Quando eu falo romantismo na música, necessariamente eu estou falando de música de amor? Não necessariamente, tá? Eu estou falando daquele período da música onde vem após o classicismo. Então, no clássico nós temos aqueles compositores onde eles estão buscando a perfeição técnica, onde tudo tem que ser muito certinho, tudo metricamente elaborado, aquela coisa toda, sabe? Um exemplo, Mozart, tá? Os compositores clássicos, alguns compositores clássicos, eles começaram a questionar, a buscar elementos que faziam a música ficar um pouquinho mais solta, mais leve, mais, digamos, livre. Tinha essas amarras todas aí do conceito técnico, sabe? Então, começa a ter o que nós chamamos de período romântico da música. Tá? Então, não necessariamente, quando você fala de romantismo na música, é porque a música está falando de amor, de gênero, coisa parecida. Na verdade, são situações onde existe um certo lirismo, uma certa liberdade pela vida, um certo idealismo até, um amor pela pátria e, claro, também um amor pela mulher e tudo mais. Então, nós temos as 3 gerações românticas, tá? Na arte eu falei para vocês que a pintura romântica não teve tanta força exatamente, mas na música o romantismo teve muita força mesmo, tá? Nós podemos dizer que a música romântica começa de transição, então você tem o Beethoven, que começa no clássico, mas ele termina como compositor romântico, e depois nós temos várias e várias gerações românticas na música, até que ela, digamos, acaba sendo absorvida pela música popular. Tá? Já que eu estou falando de música erudita, então depois da música popular, ela começa a ter característica de música de amor, da forma que nós imaginamos hoje. Porque é muito comum as pessoas falarem ou imaginarem, que a música romântica necessariamente fala de música de amor. Não é bem assim, tá bom? Segundo ano, lembre-se disso. Então, olha só. Então, o que nós temos aqui no capítulo 2? Tá? Então, no capítulo 1, da unidade 3, século XIX, tá? Então, nós temos as últimas expressões da música romântica, de forma erudita, tá? Então, nós vamos ter aqueles compositores, eu falei para vocês do Wagner, falei para vocês dos outros compositores, assim, digamos, não tão conhecidos, assim, pelo grande público, tá? Falei para vocês que começa a ter uma grande influência, assim, das lendas, começa a ter uma grande influência das histórias, principalmente na Alemanha, e tudo isso, tá? Falei para vocês do caso do Anel dos Nibelungos. Falando nisso, é esse aqui, ó. Olha lá o meu livro. É esse aqui, ó. Tá bom? Esse aí que eu tinha falado para vocês, que eu tinha. Então, gente, questão de nacionalismo, tudo isso é muito forte no romantismo, na música, tá? E depois de um tempo, esse romantismo acaba migrando para a música popular, e acaba fixando, digamos, como característica mesmo da música nesse estilo, tá? Que é a música de amor mesmo, que da forma que nós conhecemos. Não necessariamente a música romântica popular, ela vai sumir com as características eruditas, tá? Mas digamos que ela fica um pouquinho mais voltada simplesmente para o amor. Vamos lembrar também que à medida que a música erudita, romântica, começa a sumir, vamos passar com o tempo, eles começam a retornar também com algumas características da música clássica, ou seja, os primeiros românticos, eles queriam uma certa liberdade, eles queriam uma característica mais solta, mais livre, aquela coisa toda, mas à medida que foi passando, eles também começam a trazer de volta algumas coisas da complexidade da música clássica, tá? Cuidado, eu não estou dizendo que a música romântica não tem complexidade técnica, tem, tá? Mas o objetivo deles não era justamente isso. O objetivo deles era uma coisa mais livre, de caráter mais poético, essa coisa toda. Tudo bem, então? Deu para lembrar? Tá? Meninos, então, adiantando aqui, depois nós falamos um pouco sobre a música no século XX. Esse aqui não necessariamente nós terminamos, tá? Mas a gente deu uma boa
andada, sabe? O que aconteceu no século XX? O século XX foi uma mudança tecnológica, foi uma mudança muito grande de ritmos, de características. Começa a ter força, principalmente, tá, a música popular. Tá? Cada país tem a sua música popular, óbvio, tá? Mas depois eles começam meio que a se misturarem, uma influenciar a outra. Então, nós temos o avanço do rádio, as gravações, tá? Eu falei para vocês que a questão do cantor, ele se torna muito mais forte. A figura do intérprete é muito importante. O compositor, não que ele não seja importante, mas ele começa a ficar um pouquinho mais assim nas escondidas, essa coisa toda. Tá? Vocês estão percebendo? Então, todas essas características aparecem muito na música no século XX. Tá? Falei para vocês também que, justamente por causa dos novos instrumentos, outros estilos musicais também vão surgir. Tá? Então vai começar a aparecer a guitarra elétrica, começa a surgir a bateria da forma que nós temos hoje, começa a aparecer a música digital, que futuramente acaba sendo música eletrônica. Então, tudo isso no século XX começa a produzir tipos de música que digamos que séculos atrás, algum tempo atrás, não seria possível fazer. Não seria possível existir. Outra coisa também, vale a pena lembrar, que os músicos dessa época, do século XX, eles também começam a utilizar instrumentos de forma diferente. Então, não necessariamente um violino é usado apenas na música erudita, agora pode ser usado na música popular. Então, não necessariamente, digamos, um instrumento clássico, ele tem que ser usado daquela forma. Eles começam a procurar outros tipos de forma também para apresentar aquele instrumento. Então, o que podemos falar no século XX é novas tentativas, novas descobertas, novos experimentos musicais. Tudo bem então? Tudo isso, esses camaradas estão fazendo. Novas melodias, tá? Eu falei para vocês, né, que tem um caso aqui de um artista, de um compositor, o John Cage, que ele utiliza brinquedos. Outro elemento aqui muito interessante foi que eu falei para vocês que aquele conceito de música e som serem diferentes, aqui a coisa já não funciona assim. Lembra? Em todos os anos anteriores, eu falei para vocês o seguinte, gente, uma coisa é música, outra coisa é som. Né? Toda música é um som, mas não necessariamente todo som é uma música. Aqui, no século XX, na música conceitual, tá? A música não é apenas aquela forma organizada que nós temos, ou que nós conhecemos. Justamente por ser som, já pode ser caracterizado música. Então, nós temos, mostrei para vocês, acho que eu vou mostrar para vocês o caso da Yoko Ono, não me lembro. Tá? Então, o pessoal começa a falar assim, não, a música não precisa ser essa coisa organizada, em métrica, em ritmo, coisa não. Pode ser uma coisa mais solta. Na verdade, é você saber reconhecer a música no som. Tá? Então, por isso que nós temos vários tipos de música conceituais. Procure aí que vocês vão ver vários compositores do tipo, tá? O Hermeto Pascoal, por exemplo, um brasileiro, é um excelente músico, que ele trabalha muito com essa parte conceitual da música. Então vocês vão ver um trabalho dele aí que eu acho riquíssimo mesmo, tá? Outros tipos de timbres são pesquisados, de instrumento, né? O avanço tecnológico vai permitir na música características que ainda não eram usadas. Tudo bem então? E que ainda não eram descobertas. Então tudo isso influencia muito mesmo. Meninos felizes, olhem só. Passei para vocês uma atividadezinha fácil, tá? Revisional. Quem não respondeu, dá uma pausa aí no vídeo, tá? Responda e volta aqui pro tio. E quem já respondeu, me acompanha aqui, que nós iremos ver aqui a questão. Calma aí, então acho que alguma coisa. Tá, aqui achei. Então tá aqui, ó. Vou seguir a sequência, tudo bem? Então algumas coisas são bem fáceis, outras assim, o próprio vídeo já explicou. Antes da chegada do pré-modernismo no Brasil, o país tinha como principal estilo a pintura acadêmica, a neoclássica. Pergunte-se, qual a importância da pintura neoclássica para o Brasil no período? Simples, porque tinha uma representação histórica. Então precisava representar o Brasil historicamente por meio da pintura. Tá? Vocês viram que esses países todos tinham aquelas cenas gloriosas de guerra, de vitória, seja o que for, em história, em pintura. Então, a pintura neoclássica, ou pintura acadêmica no Brasil, tem muito importante porque eles vão representar esses momentos históricos no Brasil. Tá? E também tem a ligação com a família real e tudo mais. Tá? A 2.
Em qual situação política e histórica ocorre a vinda do pré-modernismo no Brasil? De que maneira isso influencia a produção artística? Bem, a situação histórica é o quê? Guerras napoleônicas, tá? Portugal vai ser invadida pela França, a família imperial foge de França, ou de Portugal, e vem para o Brasil, aí tem todo aquele desenvolvimento que eu falei para vocês aqui no videozinho, tudo bem? 3. O que foi o simbolismo na literatura em correlação com a arte visual? Então, dê uma olhadinha, tá? Esse aqui vocês vão ter que encontrar no livro de literatura, tudo bem então? Mas de forma assim direta, eu posso dizer para vocês que na arte o simbolismo vai ter uma forma muito expressiva. Não literalmente você tem um símbolo que quer dizer isso, não é isso aqui não. Tá? É necessariamente uma questão mais voltada assim para a interpretação e que você tem que, digamos, conhecer o pré-requisito. Lembre-se, estou falando de pintura histórica, tá? Então tem todo o símbolo por detrás, aquele. Tipo um exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Nossa, se eu emocionar aqui. Um exemplo aqui do Tiradentes. Não sei se vocês já viram aquela pintura do Tiradentes, que ele foi desmembrado e tudo mais. Então tem todo um simbolismo por aquilo ali. A parte literária. Tá? Quais as características da arte? Da arte nouveau. Perdão, não deu para ler direito aqui. Da arte nouveau eu falei para vocês. É uma arte voltada para a indústria, trabalha muito com a curva. Lembre-se que eles simulavam chicotada, a curva de uma chicotada cortando o ar, tá? Elegância, materiais em vidro, ferro, tá? De algumas pinturas, folha de ouro, tá? No caso de desenhos, publicitários, vida noturna, tudo isso característica da arte nouveau. Eu pedi aqui para vocês apresentar alguns compositores eruditos na música e as diferenças entre eles, tá? Então procure aí alguns compositores eruditos, tá? Isso aqui é uma pesquisa, preferência românticos, procure lá, ver o que mais te agrada, o que parece o que parece com o outro e faça aqui uma questão, pesquisa, tá bom? Questão C. De que maneira as novas formas românticas irão configurar no erudito e a transição para o popular? Também colocamos ela para vocês, tá? As novas formas românticas, elas começam a migrar depois com algumas características clássicas, depois elas começam a buscar a valorização de mitos, começa a valorização a questão do amor à pátria, começa a buscar histórias, tá? Algumas talvez mais reais, outras nem tanto, principalmente assim, lendas, principalmente na Alemanha, tá? Depois eles começam a sumir um pouco, migrar para o popular, e no popular começa a ter características de música romântica no sentido de amor mesmo, tá bom? Então, a partir de outras fontes, procure um artista do período nouveau e escreva aqui suas descobertas. Isso aí com vocês, tudo bem? Então, procure um artista nouveau, tem vários, tá? Procure um artista nouveau, Klein, por exemplo, um cara bacana, pesquisa sobre ele, vê como é que é a vida, o que ele se inspirava, qual foi a influência dele, qual a importância dele para a arte no geral e para o nouveau, e coloca aí as suas descobertas, compartilha com a gente, tudo bem? E a última aqui, de que maneira o modo de vida rural é apresentado no período pré-modernista no Brasil? Bem, aqui é aquela questão para vocês, tá? O realismo apresenta isso aí, tá? Então nós temos um realismo que mostra a pintura, o modo de vida urbano e o realismo no modo de vida rural. Então, como é que era a vida da população rural brasileira? Então, nós temos aqui pinturas de cenas de casa rurais, pessoas cuidando de animais, vida da agricultura, fazendeiros, o camponês. Geralmente eles colocam o pessoal assim com uma característica assim mais mestiça, uma característica assim mais, digamos, de cores quentes. Tudo isso são características deles. Dá uma olhadinha e vê o que pode ser usado aqui na restauração, tá? Turminha feliz? Por hoje é só, tá? Vamos continuar aqui, vamos estar sempre com vocês, tá? Foi um prazer muito grande estar dessa forma aqui, tá? Virtual com vocês. Tenho certeza que todos vocês podem ter aprendido bastante. Então vamos fazer o seguinte, né? Me esperem na próxima semana. Eu não posso terminar de outra forma a dizer que eu muito obrigado por estar aqui comigo. Espero com vocês. Fique com o Papai do Céu e até semana que vem.